O artigo 142 da Constituição Federal permite uma intervenção militar constitucional. Será? Olá pessoas, eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal. Durante o governo Dilma, era comum a gente ver faixas ou ver pessoas defendendo uma intervenção militar constitucional já. E agora, no governo Bolsonaro, também se vê bastante as pessoas alegando que é possível que o presidente faça uso das Forças Armadas como uma espécie de poder moderador para definir as relações entre ele e os outros poderes. Então, sem viés político, Senado, vamos fazer uma análise só sobre o que diz a Constituição e comparar com outros artigos da Constituição e até de leis esparsas. O artigo 142 da Constituição, ele explica o que são as Forças Armadas e quais as funções dessas forças. Ele diz, em resumo, que as Forças Armadas são constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica e que elas estão sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria e à manutenção dos poderes constitucionais e, sob as ordens de qualquer um desses poderes, podem ser utilizados para a manutenção da lei e da ordem. Então, o que a gente pode entender desse artigo? Vamos começar o seguinte. Primeira coisa, são instituições e elas se destinam à defesa da pátria, ou seja, podem ser utilizadas, na verdade devem ser utilizadas caso recebamos uma agressão externa ou ainda uma guerra civil ou alguma tentativa de golpe nacional, elas são utilizadas para defender a pátria. Fora isso, diz o seguinte, que elas são instituições destinadas à defesa dos poderes constitucionais. Quais são os poderes constitucionais? Executivo, representado pelo presidente, o judiciário, que é o STF, e o legislativo, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E lá diz também que as Forças Armadas são uma instituição destinadas a defender esses poderes, ou seja, ela está abaixo desses poderes. E ainda diz que, por iniciativa de qualquer um deles, elas podem ser utilizadas para a manutenção da lei e da ordem. Por exemplo, aquilo que a gente vê muito comum no Rio de Janeiro, você utilizar exército, marinha, essas coisas para impor o poder do Estado nos morros, nessas situações. Aquela é uma situação de manutenção da lei e da ordem. Então, partindo desse princípio, se as Forças Armadas são instituições que estão subordinadas aos três poderes, elas poderiam ser utilizadas contra esses poderes? Em uma análise objetiva, não poderiam. Por quê? Porque não existe hierarquia entre os poderes. Então, quando diz na Constituição que ela está sob a autoridade suprema do Presidente da República, diz, ou você entende o quê? Que ela está sob essa autoridade suprema desde que o presidente esteja agindo dentro da lei. Então, assim, ele não pode utilizar as Forças Armadas de maneira a coagir, limitar ou intimidar qualquer outro poder. Isso seria ilegal. E, na verdade, isso seria um crime. Por quê? A lei diz algo sobre o crime de responsabilidade. E o presidente tentar limitar, coagir ou intimidar qualquer outro poder acaba entrando na questão de crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade é aquilo que pode gerar um impeachment. Impeachment. É aquilo que pode gerar um impeachment do presidente. Ou seja, em uma análise meramente legal, não existe cabimento para o argumento de intervenção militar constitucional ou uso das Forças Armadas pelo presidente para intimidar outros poderes. O que se entende é, as Forças Armadas estão aí, subordinadas a todos eles, mas elas não podem ser utilizadas para meios políticos, para objetivos políticos. Tanto é que, no momento em que a popularidade da antiga presidente estava muito ruim, defendiam-se que as Forças Armadas agissem contra ela. E nesse momento defendem que o mesmo presidente, ou a pessoa que ocupa o mesmo cargo, possa utilizá-la contra outros poderes. O que é uma incoerência, porque se fosse desse modo, no passado, a antiga presidente poderia ter usado as Forças Armadas contra o Congresso Nacional, por exemplo, para impedir a votação do impeachment. Ah, agora eu entendi! Então, em resumo, gente, não existe isso de intervenção constitucional militar, ou intervenção militar constitucional. O que seria um golpe. A gente está aqui só para falar da lei, não estou entrando aqui na questão de viés político. Então, no meu entendimento,
falar de intervenção militar constitucional é não entender da lei ou má fé. Se você gostou do vídeo, já curte aí. E se gostou bastante, se isso foi útil para você, se inscreva no canal. Até a próxima!